Olá pessoal, eu sou o Jefferson Barbosa e hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre os últimos 4 lançamentos que saíram aqui pela editora Mondro. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho dos nossos 4 últimos livros, incluindo o meu também lançamento, que é o meu segundo livro, porque eu estou muito feliz com o resultado, uma vez que eu editei todos eles e também fui o responsável pelo projeto gráfico desses livros. Eu estou muito feliz pelo resultado que nós alcançamos. Eu vou começar falando do Espasmos, do Lauro Guimarães, que é um livro de poesia brasileira contemporânea, e eu gosto muito da poesia do Lauro porque ela versa muito sobre o cotidiano, né, sobre o dia a dia. O Lauro ele consegue enxergar essas narrativas diárias, seja o contato com o filho, o andar no ônibus, o pagar boletos, e ele consegue fazer poesia disso, mas com um olhar crítico, com um olhar bem-humorado, e esse projeto gráfico que a gente pensou para o livro ficou lindo, né? O livro ele brinca com esses aspectos tipográficos, né? Tanto com as letras, com outros elementos que você vai encontrar no teclado, né? E isso vai estar presente ao longo de todo o livro. Vou mostrando um pouquinho para vocês de como que ficou a impressão. E esse livro ficou com uma impressão linda, essas cores contrastantes. E eu fui brincando aqui no início do livro com as letras que formam a palavra espasmos, até a gente chegar na página de abertura. E depois com a palavra poemas, que são as mesmas letras, né, que formam a palavra espasmos. Então a gente tem essa brincadeira. E depois, excluindo algumas letras, a gente forma a palavra poemas, que é o que antecede os poemas que aqui estão presentes. O livro ele foi todo ilustrado por mim, então cada poema acompanha uma ilustração tipográfica dessas que remete ao que está aqui no livro, né? Uma hora na página azul e outra hora na página alaranjada. Eu vou ler para vocês esse poema que está na página 51 e que é ilustrado aqui pelo X. O poema diz o seguinte: como tenho filho pequeno e não posso me dar ao luxo de morrer, apago as redes sociais para sentir o gostinho. Então, a minha ideia de ilustrar esse poema com um X foi justamente por causa da palavra luxo, mas também pela questão de deletar as redes sociais, e o X é usado então como símbolo aí universal de exclusão, de deletar. Aqui um pouquinho para vocês conhecerem o Lauro, o autor do livro, e eu só posso dizer que eu estou muito orgulhoso desse projeto. O livro ficou muito lindo. E agora que a pré-venda terminou, esse livro está à venda em todos os marketplaces, na Amazon, Magazine Luiza. Então você pode adquirir o livro tanto na sua versão física, também na sua versão digital, o Kindle, caso você tenha apenas leitores digitais aí. Eu já mostrei em vídeos anteriores, mas eu também quero mostrar para vocês o meu segundo livro, né? Que é Os Móveis Continuam Prisioneiros. Vou mostrar de forma mais rápida, porque tem vídeos específicos sobre esse livro aqui no canal já, mas é um projeto gráfico, é um livro que eu estou escrevendo já tem alguns anos, e é um livro que foi contemplado pelo concurso cultural aqui da Secult de Goiás, e é um projeto que eu me orgulho bastante, né? Ele brinca com essa questão dos móveis, né? Os elementos, os itens aprisionarem memórias ao longo do tempo. E o livro ele também é colorido nesse tom amarelo meio ocre, tá? E isso a gente vai ver ao longo de todo o livro, tá? Aqui mostrando para vocês algumas ilustrações. Todas essas ilustrações são de periódicos antigos do século XVII, XVIII e XIX, todas em domínio público, que foram muito arduamente selecionadas e foram tratadas pela Old Design Shop. Aqui um pouquinho do sumário. E só para mostrar para vocês um pouquinho de forma interna mais o livro. Algumas ilustrações aqui presentes, algumas entradas de poemas. Mais alguns poemas. Aqui também. Elementos que... Gente, eu curti muito fazer esse projeto gráfico para esse livro como um todo, e assim, eu realmente fiquei muito feliz com o resultado final, e não posso, é claro, deixar de pedir que você, se você se interessou, adquira o exemplar. Eu te envio de forma autografada. Esse livro ele está à venda apenas no site da editora, e por um preço assim, pelo projeto gráfico e por tudo, por um preço muito barato, né? Apenas R$19,90. Então apoia a literatura nacional, e mais um livro muito legal. É claro que eu estou falando do meu próprio livro, mas eu também não posso deixar de dizer que eu gostei muito do resultado.
Outro livro que eu amei editar, amei cuidar do projeto gráfico foi o Áreas à Interioridade, da Júlia Pantin. É um livro muito lindo e é um livro que tem um toque especial, porque o livro ele foi feito, né, com uma mescla das aquarelas da própria autora, que não tinham essa coloração, com esse vermelho mais sóbrio, e eu recolori as aquarelas, mas elas são contrastadas com essas imagens que estão aqui no fundo, em branco, com desenhos técnicos de floras que são feitas pela Flora Brasiliensis, tá? Então eu fiz um contraste e isso a gente vê muito no livro, né? Aqui é o projeto gráfico como um todo, mostrando para vocês. Mais uma vez os livros da Mondro com as orelhonas grandes. Aqui atrás na contracapa. E mostrando um pouco do projeto gráfico para vocês. O livro, esse também é totalmente colorido. As entradas aqui de capítulo. Um pouquinho da abertura das sessões. Aqui a gente tem prelúdio. E um pouco aqui da formatação dos poemas. Outra abertura. Vou ler só esse pedacinho que está aqui na contracapa, que diz o seguinte: espinhos desenham teus dedos sobre minha pele. Tento diálogo, ainda que simbólico, e descubro a perda nas pétalas que caem. Essa é uma poesia muito forte, muito metafísica, mas também muito acessível, que fala muito sobre feminilidade, interioridade, e é uma poesia muito forte. Vou mostrar aqui para vocês a Júlia Pantin, que é a autora do livro. E, mais uma vez, dizer que se você gostou dessa edição, a pré-venda já terminou com desconto, mas o livro está à venda em todos os marketplaces, tanto na versão física quanto na versão digital. E o último livro que eu gostaria de mostrar para vocês é um dos livros assim, que eu mais orgulho de ter feito esse ano. É um poema único, aqui em forma de livro, totalmente ilustrado. É um livro do autor José Carlos e que foi ilustrado pelo Rafael Martins, e o projeto gráfico é meu. Então eu peguei as ilustrações do Rafael e o poema do José Carlos e a gente redistribuiu nesse livro de uma forma que eu me orgulho bastante. Esse tratamento tipográfico foi feito pelo ilustrador Rafael Martins e ele trabalha com as letras de uma forma incrível. Aqui a gente tem a orelha do livro. E vou começar mostrando o livro internamente aqui para que vocês possam ver. Eu quis trabalhar com essas ondas, meio que trabalhando essa questão do yin e yang, vocês vão ver isso em todo o livro, porque essa questão da interioridade, do contraste, um pouco do enfrentamento da mentalidade que essas curvas podem provocar. Tá? Mostrando o livro para vocês. E o livro ele foi totalmente ilustrado, então cada estrofe ela fica em página dupla, com uma ilustração correspondente. E foi um projeto que nós amamos fazer aqui na Mondro, e tem essa qualidade incrível, incrível, incrível. As ilustrações do Rafael são belíssimas, belíssimas, e a poesia do José Carlos é muito potente. Esse poema ele vai falar sobre um período na vida do José Carlos que foi muito conturbado. Num período aí de aproximadamente 2 anos, ele perdeu tanto a mãe quanto o pai, teve um AVC e outras complicações. E o José Carlos ele vai falar um pouquinho sobre como foi esse processo, né, essa dor física e mental que ele superou e como isso o formou e o tornou a pessoa que ele é hoje. Então é um poema que fala sobre a história do José Carlos, mas eu sinto que é uma dor universal e que vai comunicar e vai conversar com muitas pessoas. Então é um livro muito, muito lindo e é um livro muito importante aqui na Mondro que saiu esse ano. Então esses foram os últimos 4 livros que chegaram aqui na editora. Tem mais livro em pré-venda, tem muito mais livro para sair ainda esse ano, que eu tô amando selecionar e participar dos projetos. E se você gosta do nosso trabalho e quer nos incentivar, o que você pode fazer é comprar os nossos livros, indicar para pessoas, compartilhar esse vídeo. E eu não posso deixar de te pedir para você se inscrever nesse canal, ativar o sininho e usar os comentários aqui embaixo para dar sua opinião, fazer sugestões, críticas, e a gente está super receptivo para ouvir vocês também. Tá? Foi um prazer estar com vocês em mais um vídeo e a gente se vê por aí.